Ser econômico nas necessidades é a melhor forma de furar o cerco do mundo contemporâneo. O ser humano ele está cercado por todos os lados, por coisas que buscam tirar a sua atenção, o seu foco, o seu objetivo e pior, retirá-lo do seu caminho. Inúmeras coisas querem tirar o ser humano do seu caminho natural, para que ele não seja ele mesmo, para que ele não cumpra o seu destino, para que ele não alcance o autoconhecimento. E quanto mais o indivíduo tiver necessidades e ficar alimentando essas necessidades, pior. E o pior, na verdade, é que essas necessidades elas são incutidas no ser humano, são alimentadas artificialmente. São necessidades criadas apenas para desfocar os indivíduos. Na era consumista em que vivemos, necessidades são inventadas todos os dias, a cada instante. A cada instante, algum vendedor de bugigangas inventa alguma coisa. E isso acaba virando uma necessidade ou necessidades para os fracos. Para aqueles que não têm um rumo próprio, que não têm o seu caminho, que simplesmente vão de reboque junto com o turbilhão da grande massa. Então a massa, a grande massa, tem necessidades inúteis, muitas necessidades que não precisaria e que não deveria ter. Porque nós precisamos de apenas uma única coisa nessa vida. E quando a temos, no demais nos resolvemos e nos sentimos bem. Qual é essa única coisa que precisamos? Sintonia com a luz espiritual. Somos espíritos encarnados que precisam manter conexão com a sua origem. O problema é que a maioria esmagadora da humanidade perdeu a conexão com a sua origem. O que é estar perdido? O que é andar perdido? O que é vagar perdido? Perder a conexão com a sua origem. E o que mantém o ser humano ligado à sua origem? A vida interior, a sensibilidade espiritual, a intuição, os insights, as sacadas, as percepções do verdadeiro eu. Isso mantém o ser humano ligado à sua origem. Mas com tantas necessidades que são atiradas no mercado de consumo, e o ser humano buscando se entreter com essas falsas necessidades, o que acontece por fim? Ele esquece da sua origem. Esse é o problema. A maioria esmagadora da humanidade esqueceu a sua origem. A maioria esmagadora da humanidade vaga, perdida. Porque as pessoas vão aí abocanhando as falsas necessidades. Como galinhas que ficam ciscando no pátio. Os seres humanos ficam ciscando necessidades, modismos, tendências, invenções. E assim acabam soterrando, enterrando o verdadeiro eu, em meio a esses excessos. Desde longa data que a humanidade leva uma vida de excessos.
Os seres humanos são exagerados, se tornaram exagerados por causa do excesso de mente, por causa do cabeção. O cabeção é a forma de inteligência terrena que reconhece apenas as coisas terrenas. E aí é que está a desgraça daqueles que são demasiadamente mentais. Por fim, reconhecem apenas as coisas terrenas, as necessidades terrenas, ligadas ao bem-estar corporal, a um falso bem-estar corporal, porque nem essa noção os seres humanos não têm, né? A mente, quando não governada pelo espírito, não consegue nem atender às necessidades corporais. Até as necessidades corporais precisam ser tuteladas pelo espírito. Onde o espírito flui, o ser humano se estabiliza, sabe o que precisa e consegue cuidar do seu corpo e dispor de um bem-estar corporal que depende de uma vida interior saudável, conectada a algo maior. E por causa do excesso de necessidades, essas necessidades artificiais que são lançadas no mercado como restos de comida no pátio, onde as galinhas correm atrás, por causa de todo esse excesso, que o ser humano desaprendeu a efetuar o trabalho interior, o ofício do espírito. O ofício do espírito foi esquecido. O ser humano desaprendeu esse ofício, essa arte, essa aptidão, porque se focou em demasia ou de forma absoluta nas falsas necessidades que chamam a atenção do cabeção, que é a forma de inteligência terrena. E quando essa forma de inteligência terrena não é tutelada pelo espírito, se torna uma inteligência cega, uma inteligência burra, né? Por mais contraditório que seja o termo, uma inteligência burra, mas a mente é uma inteligência burra. Ela não é a inteligência emocional, a inteligência intuitiva, que tem uma capacidade de captação muito maior que a mente, porque a mente não capta nada. A mente é seduzida, né? A mente humana está nesse círculo da sedução, de sedução em sedução. Enquanto que o espírito, ele não é seduzido. As seduções não atingem o espírito quando ele está desperto dentro do ser humano. O que chama a atenção do espírito são as energias espirituais, a luz espiritual. O espírito vive disso. O espírito não vive de pão, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que provém da boca de Deus. Qual é a palavra que provém da boca de Deus? É a irradiação que preenche o ser humano verdadeiramente. E o espírito busca por isso. Esta é a necessidade espiritual, completamente diferente das necessidades do cabeção, que se deixa desorientar facilmente pelas invenções, pelas bugigangas, pelas falsas necessidades que são lançadas no mercado para escravizar as pessoas. Os seres humanos tornaram-se os piores escravos de todos os tempos. Os seres humanos contemporâneos são os piores escravos de todos os tempos. Por quê? Porque são aqueles que sabem menos de si mesmos.
o mínimo de si mesmos. Os escravos da antiguidade sabiam mais de si mesmos do que os escravos contemporâneos. Os escravos atuais, que são verdadeiros miseráveis, perdidos em meio às suas falsas necessidades, que são atiradas no mercado aí simplesmente para manter as pessoas aprisionadas a um mundo material e materialista, onde os inventores de bugigangas tiram vantagens dos dorminhocos que nada sabem de si mesmos, muito menos que os escravos de antigamente, que sabiam mais de si próprios do que os seres humanos atuais. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!